Isso aconteceu há alguns anos, quando as explorações urbanas no YouTube estavam começando a se popularizar. Éramos 3 amigos completamente obcecados por aqueles canais em que sempre aparecia alguma sombra, uma porta que se fechava sozinha ou uma voz misteriosa. A verdade é que nunca tínhamos vivido nada parecido, e como queríamos conseguir mais visualizações, acabamos tendo uma ideia bastante idiota. Escolhemos um prédio abandonado nos arredores da cidade, um lugar onde já havíamos entrado várias vezes e sabíamos que não acontecia absolutamente nada estranho. Nosso plano era fabricar nós mesmos os supostos fenômenos e depois editar o material para fazê-lo parecer uma experiência paranormal. Passamos uma tarde inteira preparando o local. Levamos 2 câmeras, lanternas, microfones, uma caixa de som Bluetooth, linha de nylon transparente e vários objetos que nos permitiriam mover portas ou derrubar coisas à distância. Entramos sem gravar, percorremos os corredores procurando os melhores ângulos e deixamos tudo escondido para voltar algumas horas depois. Amarramos a linha de nylon entre 2 cômodos, escondemos a caixa de som atrás de uma velha escrivaninha e posicionamos um tecido fino em um corredor onde com um simples puxão parecia que alguém atravessava caminhando diante da câmera. Quando terminamos, saímos convencidos de que o vídeo ficaria perfeito. Naquela mesma noite voltamos para fazer a gravação definitiva. Tudo saiu exatamente como havíamos planejado. Os sons reproduzidos pela caixa de som tocavam no momento certo. Uma porta parecia se fechar sozinha graças à linha de nylon, e o pano atravessou o corredor de uma maneira tão convincente que nós mesmos começamos a rir, imaginando os comentários que o vídeo iria gerar. Inclusive, improvisamos algumas cenas fingindo surpresa para que o resultado parecesse mais autêntico. Depois de quase 1 hora de gravação, decidimos encerrar porque já não tínhamos baterias suficientes. Antes de irmos embora, lembramos que ainda precisávamos recolher todo o equipamento que havíamos escondido. Ninguém queria deixar uma caixa de som ou uma câmera abandonadas naquele prédio, então entramos pela 3ª vez. Assim que cruzamos a porta principal, percebemos que algo havia mudado. O lugar continuava completamente vazio, mas a caixa de som já não estava onde a havíamos deixado. Pensamos que algum de nós a tivesse movido sem perceber, embora os 3 jurássemos que havíamos saído juntos. Depois procuramos a linha de nylon e ela também havia desaparecido. O mesmo aconteceu com o pano. Até mesmo uma pequena câmera esportiva que havíamos escondido atrás de um muro tinha sumido completamente. No início, acreditamos que alguém estivesse nos pregando uma peça. Revistamos cada cômodo, subimos novamente ao 2º andar e percorremos o pátio externo, iluminando todos os cantos com as lanternas. O prédio era enorme, mas tinha poucos lugares onde esconder objetos daquele tamanho. Ainda assim, não encontramos absolutamente nada. Enquanto discutíamos o que poderia ter acontecido, um dos meus amigos comentou que durante a 2ª gravação, lhe pareceu ter ouvido passos no andar de cima. Naquele momento ninguém deu importância, porque ele achou que éramos nós mesmos nos movimentando pelos corredores. Mas agora aquela observação começava a soar diferente. Continuamos procurando por mais alguns minutos até ouvirmos um grito. Não foi um berro longo nem exagerado. Pareceu a voz de alguém chamando outra pessoa de muito longe, ecoando por todo o edifício. Nós 3 ficamos imóveis. Nenhum de nós fez o comentário típico de que provavelmente havia outras pessoas explorando o lugar. Apenas nos olhamos e entendemos a mesma coisa ao mesmo tempo. Saímos correndo sem recolher mais nada e só paramos quando chegamos ao carro. Naquela noite nos reunimos na casa de um deles para revisar o material. Nossa intenção era descobrir se as câmeras tinham registrado alguém entrando enquanto preparávamos as cenas. Começamos assistindo às primeiras tomadas e tudo parecia normal. O prédio estava vazio quando colocamos a linha de nylon e escondemos a caixa de som. Depois passamos para a 2ª gravação, aquela em que simulávamos os fenômenos. E foi aí que apareceu algo que nenhum de nós se lembrava de ter visto. Em vários enquadramentos, ao fundo de alguns corredores, podiam ser distinguidas figuras humanas imóveis. Elas não ocupavam o centro da imagem e eram fáceis de ignorar se o vídeo fosse assistido em velocidade normal.
No entanto, ao avançarmos quadro a quadro, podiam ser vistas com bastante clareza. O mais estranho era que mudavam de lugar entre uma tomada e outra, sem que houvesse um deslocamento lógico entre as duas posições. Em determinado momento surgiu uma silhueta ao lado de uma escada, e poucos segundos depois, a mesma figura parecia observar a partir de uma janela no andar superior. Nunca era possível vê-la por completo, porque permanecia parcialmente escondida atrás de uma parede ou de uma porta. Pensamos que poderiam ser pessoas que haviam entrado no prédio enquanto gravávamos. O problema era que nenhuma das câmeras registrou passos, conversas ou o barulho de alguém se movendo entre os escombros. Além disso, ao conferir os horários das gravações, descobrimos algo ainda mais estranho. Algumas dessas formas apareciam em 2 lugares diferentes com apenas 1 segundo de diferença, uma distância impossível de percorrer, mesmo correndo. Voltamos várias vezes às imagens procurando alguma explicação. Tentamos alterar o contraste, aumentar o brilho e revisar os arquivos originais para descartar erros de edição. As silhuetas continuavam lá. Nunca conseguimos distinguir um rosto nem saber quantas realmente eram, porque em alguns enquadramentos parecia tratar-se de uma única pessoa, e, em outros, dava a impressão de que havia várias nos observando de diferentes partes do prédio. Jamais recuperamos a caixa de som, a câmera esportiva, o pano ou a linha de nylon. O mais lógico seria pensar que alguém aproveitou um descuido e levou tudo enquanto estávamos gravando, mas nunca encontramos uma única imagem que mostrasse essa pessoa entrando ou saindo do prédio com o nosso equipamento. Depois daquela noite deixamos de fazer explorações urbanas. O vídeo chegou a ser publicado, mas acabamos apagando depois. Ainda conservo uma cópia em um disco rígido. De vez em quando volto a assisti-la, tentando me convencer de que tudo tem uma explicação simples. Mas sei lá, para mim aquilo foi real. Boa tarde, diário. Quero contribuir com uma história sobre o mar, um relato que me lembro ter sido contado por um pescador de lagostas. Ele dizia que em uma manhã aparentemente comum, 9 homens saíram para pescar em uma pequena embarcação. As horas foram passando e, como a pescaria não rendia nada, um deles começou a agir de forma estranha. Ficou balançando a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia escutar. Ele dizia que uma voz falava com ele. Era a voz de sua filha, que havia se afogado muitos anos antes, quando ainda era uma criança. O homem ameaçava se levantar e se jogar no mar. Dizia que ela estava esperando por ele, que cantava para ele com uma voz tão bonita que não conseguia resistir. Os outros pescadores precisaram segurá-lo entre vários. Sentaram-no novamente e chegaram até a acalmá-lo com 2 tapas no rosto. Um dos mais experientes pegou os binóculos e começou a vasculhar o mar, apenas por precaução. De repente, ficou completamente paralisado. A cerca de 100 metros da embarcação, flutuando entre as ondas, ele avistou uma mulher de cabelos longos e pretos. Ela se movia lentamente, como se estivesse deitada sobre a água. Seu rosto não podia ser visto com clareza, mas era evidente que se tratava da silhueta de uma mulher, completamente sozinha e sem qualquer tipo de proteção. E aquilo acontecia em um ponto onde o mar já era muito profundo, longe da costa. Era simplesmente impossível que alguém estivesse nadando ali daquela maneira. O velho abaixou os binóculos. Não disse uma única palavra, apenas fez o sinal da cruz e permaneceu em silêncio pelo restante da viagem. O pescador contava que cerca de 2 horas se passaram. O colega já não gritava mais, mas continuava repetindo que sua filha cantava para ele, como se aquela voz tivesse entrado diretamente em sua mente. Então, em um momento de distração, enquanto todos puxavam as armadilhas de pesca, o homem se levantou rapidamente e mergulhou de cabeça no mar. Obviamente, todos gritaram e correram para a borda da embarcação. Um deles já estava prestes a saltar atrás dele quando a água azul começou a ficar vermelha. Muito vermelha. Logo em seguida, viram uma enorme silhueta se mover sob a superfície. Ela tinha uma aparência feminina. Segundo o relato,
Aquela criatura media cerca de 10 metros de comprimento, sendo a cauda a parte mais longa do seu corpo. Ela deixou para trás um rastro de sangue que lentamente se dissolvia nas águas azuis do mar. Era um ser que parecia mulher da cintura para cima e serpente da cintura para baixo. Depois disso, ninguém disse mais uma palavra. Todos partiram dali tremendo de medo, sem sequer olhar para trás. Para encerrar, alguns pescadores da Bahia me disseram que realmente já viram sereias, mas que elas não são como as histórias costumam retratar. Segundo eles, são como verdadeiras bruxas do mar. Elas conseguem projetar aquilo que você mais deseja ver ou ouvir para atrair suas vítimas. E embora nem todas gostem de se mostrar aos seres humanos, quando você se depara com uma delas é porque existe algum motivo. Elas nunca fazem isso por acaso. Por isso, é preciso ter muito cuidado com elas, porque conseguem sentir a sua fraqueza. Obrigado por me dar este espaço para contar minha história. Um grande abraço a todos. Meu nome é Armando e trabalho como médico há muitos anos. Na maior parte do tempo atendo na cidade, mas também tenho um consultório no povoado onde cresci. Vou até lá com frequência, porque meu pai ainda mora naquela região. Ele ficou sozinho desde que minha mãe faleceu há alguns anos. Então, sempre que posso, aproveito a viagem para visitá-lo e passar um tempo ao seu lado. O que vou contar aconteceu quando eu ainda acompanhava uma amiga do meu pai como paciente. Ela tinha quase 80 anos. Eu a conhecia desde criança e tinha um enorme carinho por ela. Naqueles meses, sua saúde começou a piorar. Em grande parte por causa da idade, mas também porque ela tinha muita dificuldade em seguir corretamente os tratamentos. Eu explicava que precisava tomar os medicamentos nos horários certos, mas ela respondia que estava se sentindo bem ou dizia que não havia necessidade de tomar tantos remédios. Era muito difícil convencê-la. A senhora morava praticamente sozinha, apesar da idade avançada. Então, em uma das vezes em que fui ao povoado, recebi a notícia de que ela havia falecido. A causa foi uma parada cardíaca. Para ser sincero, eu já estava preocupado havia bastante tempo com vários problemas relacionados à saúde dela. Lembro-me de acompanhar meu pai ao velório, pois durante anos eu havia sido o médico de confiança daquela senhora. Sempre que precisava voltar para a cidade, normalmente saía de madrugada. Às vezes viajava durante a noite. Era o mais comum, já que o trajeto durava quase 4 horas. Naquela ocasião, permaneci no povoado por causa do velório. Saí da casa por volta das 2:30 da manhã. Ainda estava cansado, mas precisava chegar cedo à cidade. Entrei na caminhonete e coloquei uma música para me manter acordado. Sentia um peso enorme nos ombros. Também carregava comigo toda a tristeza que o velório havia deixado. Não sei se acontece com mais alguém, mas comigo o ambiente desses lugares sempre fica impregnado. A tristeza das pessoas, o silêncio, os rostos abatidos. Tudo isso mexe muito comigo. Naquela madrugada eu estava completamente esgotado. Além disso, sentia uma estranha sensação no corpo, como se eu tivesse saído do velório, mas uma parte de mim ainda tivesse permanecido lá. Para chegar à cidade havia um trecho que ainda era de estrada nacional. Eu dirigia tranquilamente, usando o farol alto em alguns pontos, porque a região era cercada por árvores. Lá fora só era possível enxergar aquilo que os faróis conseguiam iluminar. A estrada parecia completamente deserta. Dos dois lados havia mato, galhos e sombras que se confundiam com a beira da pista. De vez em quando o vento balançava as folhas, deixando tudo ainda mais inquietante. Mais adiante, entrei em uma parte baixa da estrada. Foi ali que a neblina começou a aparecer. No início não era tão intensa, mas já era suficiente para me obrigar a reduzir a velocidade. Pouco a pouco, ela ficou cada vez mais densa. Primeiro pensei que conseguiria continuar dirigindo com cuidado, porém alguns minutos depois eu mal conseguia enxergar a pista.
Conhecia muito bem aquela estrada e sabia exatamente onde havia espaço para estacionar no acostamento. Reduzi ainda mais a velocidade e parei a caminhonete. Desliguei a música e permaneci sentado por alguns instantes. O silêncio era sufocante. Reclinei um pouco o banco e fechei os olhos apenas para descansar alguns minutos. Não pretendia dormir, só queria esperar até que a neblina diminuísse. Foi então que senti um empurrão na caminhonete. Foi algo leve, mas perfeitamente perceptível, como se alguém tivesse colocado as mãos na parte traseira do veículo e o empurrado de leve. Levantei a cabeça imediatamente. Olhei para frente e depois para os lados. De um lado só havia neblina. Do outro, era possível distinguir algumas árvores. A princípio pensei que tivesse sido apenas meu próprio corpo. Talvez eu estivesse começando a cochilar e tivesse sentido aquele sobressalto que às vezes acontece quando estamos pegando no sono. Fiquei completamente imóvel por alguns segundos. Tentei ouvir algum som, mas lá fora só se escutava o vento passando entre os galhos. Foi então que ouvi algumas batidas na janela do passageiro. Eram leves, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos. Virei lentamente a cabeça naquela direção. Quando olhei para o banco do passageiro e através da janela vi uma mulher parada ao lado da porta. Naquele instante, senti como se minha alma tivesse deixado meu corpo. Era a senhora que havia falecido no dia anterior. Minha paciente. A mesma mulher cujo velório havia acontecido apenas algumas horas antes. Seu rosto estava extremamente branco e os olhos também eram completamente brancos. Sua expressão era estranha, como se estivesse perdida e ao mesmo tempo irritada. Fiquei completamente paralisado. Tentei encontrar alguma explicação para aquilo que estava vendo, mas minha mente simplesmente não conseguia. Eu sabia que aquela mulher estava morta. Ela voltou a bater no vidro. Movia os lábios como se quisesse falar comigo. Então ouvi sua voz do lado de fora. Ela me pedia para abrir a porta. Sua voz soava desesperada, mesmo com todos os vidros fechados. Ela chamava pelo meu nome. Repetia várias vezes para que eu a deixasse entrar. Sou uma pessoa medrosa e naquele momento a única coisa em que consegui pensar foi que jamais abriria a porta para uma falecida. Liguei a caminhonete com as mãos tremendo, engatei a marcha e acelerei sem olhar novamente para ela. Mas não consegui ir muito longe. Poucos metros depois a caminhonete simplesmente apagou. Parou de funcionar. O painel continuava aceso, mas o motor não respondia. Tentei ligá-la outra vez. Nada. Senti meu peito se fechar. Olhei pelo retrovisor e não vi ninguém. Então, depois de alguns segundos, ouvi novamente as batidas na janela. A falecida agora estava ao meu lado. Ela havia caminhado até a porta do motorista. Batia calmamente no vidro, mas seu rosto parecia ainda mais severo. Seus olhos completamente brancos permaneciam fixos em mim. Fechei os olhos e comecei a rezar. Não sabia mais o que fazer. Segurei o volante com toda a força e tentei não olhar. Como médico, já havia passado por situações muito estranhas. Quem trabalha em hospitais ou em casas onde existem pessoas gravemente doentes acaba sentindo coisas difíceis de explicar. Mas aquilo era diferente. Aquilo parecia coisa de outro mundo. Meu coração batia com tanta força que parecia querer sair do peito. Continuei repetindo para mim mesmo que talvez estivesse apenas cansado. Talvez o velório tivesse me afetado mais do que eu imaginava. Respirei bem, devagar. Mesmo assim, sentia-me completamente preso. Estava no meio da estrada, cercado por árvores e envolto pela neblina. Já eram quase 3:30 da manhã. Naquele horário era praticamente impossível que alguém passasse por ali. As batidas pararam de novo. Tudo ficou em absoluto silêncio. Então senti uma mão tocar meu braço. Eu juro que não abri os olhos, mas senti aquilo com absoluta clareza. Foi como se alguém envolvesse meu braço com os dedos. Gritei como nunca havia gritado em toda a minha vida. Meu corpo começou a tremer violentamente e senti que estava perdendo o controle. Abri a porta da caminhonete de uma vez e saltei para fora.
Deixei a porta aberta e olhei para o interior do veículo. Não havia ninguém. O banco do passageiro estava vazio. No banco de trás também não havia absolutamente nada. Fiquei parado ao lado da caminhonete com a neblina cobrindo tudo ao meu redor. Pensei em sair correndo, mas correr para onde? Além disso, minhas pernas mal obedeciam. Senti os joelhos completamente fracos. Me aproximei novamente da porta. Olhei para dentro da caminhonete, iluminada apenas pela fraca luz interna. Continuava vazia, mas o toque no meu braço havia sido real. Eu ainda conseguia senti-lo na pele. Entrei rapidamente, fechei a porta com força e tentei ligar o veículo outra vez. Dessa vez o motor funcionou imediatamente. Não pensei em mais nada, apenas acelerei. Dirigi com os olhos marejados e as mãos apertando o volante com toda a força. A neblina ainda cobria a estrada, mas eu não queria parar por motivo algum. Depois de vários minutos, avistei algumas casas ao longe. Era um pequeno povoado à beira da estrada. Quando vi as primeiras luzes acesas, senti que finalmente conseguia respirar de novo. Estacionei por alguns minutos perto de uma mercearia fechada. Precisava me acalmar antes de continuar a viagem. Passei as mãos no rosto e respirei profundamente várias vezes. Felizmente, depois disso, nada mais aconteceu. A caminhonete continuou funcionando normalmente e a neblina também começou a diminuir conforme eu me aproximava da cidade. Cheguei ao hospital ainda tremendo. Não queria contar aquilo para ninguém, porque sabia como a história soaria. Mas no fim das contas acabei comentando o ocorrido com alguns colegas de trabalho. Alguns médicos e enfermeiros me contaram experiências muito estranhas que também haviam vivido. Um deles chegou a dizer que eu ainda tinha tido sorte. Segundo ele, existiam médicos e enfermeiros que haviam presenciado acontecimentos muito mais assustadores. Outros disseram que talvez fosse realmente a alma daquela senhora. Explicaram que às vezes o espírito de uma pessoa permanece próximo de quem cuidou dela, principalmente quando existia confiança ou carinho entre ambos. Uma enfermeira que acreditava muito nessas coisas por causa dos ensinamentos da avó, contou que a senhora sempre falava sobre espíritos e a alertava de que nem tudo o que aparece com o rosto de alguém conhecido tem boas intenções. Segundo ela, existem espíritos malignos que assumem a aparência de pessoas queridas. Eles se apresentam usando o rosto de alguém que amamos em vida. A enfermeira explicou que essas entidades procuram fazer com que a pessoa lhes abra a porta. Ela disse que talvez fosse exatamente isso que tivesse acontecido comigo naquela estrada. Talvez alguma coisa estivesse usando o rosto da minha paciente para se aproximar de mim. Não posso afirmar com certeza o que aconteceu naquela noite, mas juro que vi aquela mulher parada ao lado da estrada. Ouvi suas batidas na janela. Também ouvi quando ela chamou pelo meu nome. E o toque no meu braço foi absolutamente real. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu estava no ensino médio, meus pais me obrigaram a participar de um daqueles acampamentos religiosos de verão. Eu odiava atividades ao ar livre e definitivamente não era o tipo de pessoa que gostava de acampamentos. Preferia passar a maior parte do tempo jogando videogame ou saindo com meus amigos do bairro. Acho que foi justamente por isso que meus pais me mandaram para lá. Eles queriam me tirar de casa, me fazer respirar um pouco de ar puro e, quem sabe, fazer novos amigos. Em vez disso, voltei daquele acampamento com uma experiência que jamais consegui esquecer. Uma experiência que até hoje não consigo explicar. Passei os primeiros dias conhecendo os garotos que dividiam a cabana comigo e me familiarizando com o lugar. Para ser sincero, até que era divertido. Aos poucos comecei a gostar de estar ali. Como qualquer garoto de 15 anos, também adorei descobrir que o acampamento era misto. Lembro que fazia de tudo para tentar impressionar as garotas. Principalmente uma delas, Alana.
Eu fiquei completamente apaixonado por ela. Cheguei ao ponto de organizar minhas atividades do dia de acordo com tudo o que a Alana fazia. Ela era o tipo de pessoa extremamente supersticiosa. A parte favorita dela no acampamento era sentar ao redor da fogueira à noite para ouvir histórias de fantasmas. Confesso que achei estranho permitirem esse tipo de coisa em um acampamento religioso. Certa noite, enquanto estávamos reunidos ao redor da fogueira, um dos monitores resolveu contar uma dessas histórias. Segundo ele, existia uma pequena cabana abandonada a poucos minutos de caminhada das demais. Dizia a lenda que décadas atrás um acidente horrível havia acontecido ali, e desde então a cabana nunca mais foi utilizada. Ele não entrou em detalhes sobre o que aconteceu, mas deixou claro que havia sido algo grotesco. Usou até a palavra maligno. Depois disso, começou a repetir todos aqueles clichês típicos de histórias sobre lugares assombrados. Pessoas afirmavam ver vultos caminhando pelas janelas durante a noite, outras diziam ouvir sons estranhos vindos do interior da cabana. E segundo ele, um dos antigos campistas simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Assim que terminou a história, o monitor deu um grito para assustar todo mundo. Funcionou com cerca de metade das pessoas. Todos riram. Todos, menos Alana. Ela perguntou com um olhar preocupado se realmente havia existido um campista que nunca mais foi visto. O monitor sorriu e respondeu que aquilo era apenas uma lenda. Era uma história inventada para assustar os adolescentes do acampamento. Disse que pessoalmente não acreditava que a cabana fosse assombrada. Continuamos conversando sobre aquilo por mais um tempo. A maioria de nós chegou à conclusão de que a administração mantinha aquela cabana abandonada de propósito. Isso dava mais credibilidade à história e fazia tudo parecer um pouco mais real. A simples existência daquela construção vazia, sem motivo aparente para continuar ali, fazia a lenda parecer plausível. Pelo menos era isso que algumas pessoas acreditavam. Alana era uma delas. Depois de um tempo, o monitor reuniu todo mundo e mandou que voltássemos para nossas cabanas. Já era hora de dormir. O que ele não sabia era que um pequeno grupo de nós já tinha combinado de fugir naquela noite para brincar de verdade ou desafio. Alana também fazia parte do grupo. Esperamos algumas horas, até termos certeza de que todos os monitores haviam ido dormir. Então saímos escondidos. Nos encontramos perto da água, a cerca de 10 minutos de caminhada das cabanas. Queríamos ficar longe o suficiente para que ninguém ouvisse nossas vozes. Éramos 8 ao todo. Os 5 garotos chegaram primeiro e as 3 garotas apareceram alguns minutos depois. Ficamos conversando por um tempo e em seguida começamos o jogo. Para mim, aquilo era apenas mais uma oportunidade de tentar impressionar a Alana. No começo, todo mundo escolhia a verdade. Ninguém tinha coragem de aceitar um desafio. Quando finalmente chegou minha vez, respondi sem pensar. Desafio. Como era de se esperar, mandaram que eu entrasse na cabana abandonada e permanecesse lá dentro por 10 minutos. Vi o rosto de Alana empalidecer. Ela parecia realmente apavorada. Mas eu não ligava para aquela história. Não acreditava nem por um segundo que a cabana fosse assombrada. Seguimos em silêncio até o local. Havia uma estranha sensação no ar. Acho que todos ainda estavam pensando na história da fogueira. Era como se, por mais absurda que fosse, uma pequena parte de nós acreditasse que pudesse haver alguma verdade nela. Eu estava apenas um pouco nervoso. Mas não por causa de fantasmas. O que me preocupava era invadir uma cabana quando eu deveria estar dormindo. Quebrar 2 regras ao mesmo tempo parecia muito mais assustador do que qualquer história sobrenatural. Cheguei à porta e olhei para trás. Todos estavam escondidos atrás de algumas árvores, só observando. Fiquei surpreso ao perceber que a porta estava aberta. Não precisei arrombá-la nem entrar por uma janela. Simplesmente entrei como se aquele lugar fosse meu. Fechei a porta e comecei a andar pelo interior da cabana. Estava muito escuro. A luz da lua entrava fracamente pelas janelas, mas não era suficiente para iluminar o ambiente.
O lugar cheirava a mofo e madeira velha. Parecia que ninguém entrava ali havia muitos anos. Também fazia muito mais frio do que deveria. Continuei caminhando enquanto esperava o tempo passar. Então ouvi um rangido atrás de mim. Parecia o som de alguém andando sobre o piso de madeira. Virei com tudo. Não havia ninguém. Tentei me convencer de que a madeira apenas havia estalado alguns segundos depois dos meus próprios passos. Hoje eu sei que essa explicação não faz muito sentido, mas foi nisso que meu cérebro de adolescente resolveu acreditar. Olhei para o relógio. Apenas 2 minutos tinham se passado. Parecia que eu já estava ali havia pelo menos 20. No centro da cabana havia uma grande viga de sustentação. Resolvi me encostar nela enquanto esperava. Foi então que ouvi novamente aquele rangido. Olhei para todos os lados. Continuava completamente sozinho. De repente, o som ficou mais intenso, mais rápido. Era como se alguém estivesse correndo sobre o piso de madeira. Mas não havia absolutamente ninguém. Então, tão de repente quanto começou, o som parou. Olhei outra vez para o relógio. Só mais 1 minuto havia passado. Caminhei até uma das janelas para procurar meus amigos, mas não consegui vê-los. Coloquei as mãos ao redor do rosto para enxergar melhor através do vidro. Olhei exatamente para o lugar onde eles disseram que ficariam escondidos. Não havia ninguém. Comecei a bater na janela, tentando chamar a atenção deles. Mesmo assim, ninguém apareceu do outro lado das árvores. Eu não queria admitir, mas estava com medo. A história e a maneira como todos haviam reagido a ela. Tudo aquilo tinha mexido comigo em algum nível. Eu me sentia estranho. Resolvi que iria embora antes do tempo. Tinha certeza de que meus amigos fariam piada comigo depois. Fui até a porta, segurei a maçaneta e tentei abrir. Ela não se mexeu. Forcei com mais força. Nada. Olhei para a maçaneta. Pensei que talvez tivesse trancado a porta sem perceber quando entrei. Mas ela nem sequer tinha fechadura. Achei que devia estar emperrada. Comecei a empurrar a porta com o ombro. Depois me joguei contra ela. Nada aconteceu. Enquanto eu fazia isso, os sons dentro da cabana ficavam cada vez mais altos. Os passos pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Era algo completamente antinatural. Eu juro que naquele instante senti a presença de algo maligno. Parecia que havia alguém parado exatamente atrás de mim. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas coisa da minha cabeça, mas eu simplesmente não conseguia me virar. Comecei a esmurrar a porta e gritar por socorro. Logo ouvi alguém do lado de fora tentando abri-la, mas a pessoa também não conseguia. Era a Lana. Achei que todos tivessem ido embora quando não consegui vê-los pela janela. Mas graças a Deus, ela ainda estava ali. Ouvi a Lana dizer que a porta estava trancada e que eles estavam tentando arrombá-la. Mesmo assim, eu não tive coragem de olhar para trás. Sei que isso parece loucura, mas enquanto permanecia de frente para a porta, senti uma respiração tocar meu ombro. Não ouvi ninguém respirar. Nunca vi ninguém atrás de mim. Mesmo assim eu sabia. De alguma forma, eu simplesmente sabia que havia alguém ali. Soltei a maçaneta e caí sentado no chão, encostando a cabeça na porta. Naquele momento eu praticamente tinha desistido. Então a porta finalmente se abriu. Caí para fora da cabana. Do lado de fora estavam 2 monitores. Nunca senti tanto alívio em toda a minha vida. Saí correndo e caí de joelhos diante da cabana. Comecei a agradecer por terem conseguido me tirar dali, mas eles não pareciam nada satisfeitos. Fui levado até a cabana principal. Naquela noite dormi isolado, em algo que era basicamente uma versão de confinamento solitário para um acampamento de verão. Na manhã seguinte, tive uma reunião com a mulher responsável pelo acampamento. Contei tudo o que havia acontecido. Ela praticamente revirava os olhos enquanto eu falava.
Disse que os monitores não deveriam contar aquela história justamente porque ela costumava provocar pesadelos nos campistas. Garantiu que tudo não passava de uma lenda. Uma história idiota criada apenas para assustar crianças. Ela não deu a menor importância ao que eu relatei. No fim, ligou para meus pais. Fui expulso do acampamento por desrespeitar o horário de recolher, fugir da cabana durante a madrugada e invadir uma área restrita. Sinceramente, depois do que aconteceu naquela noite, eu não poderia me importar menos com a expulsão. Tudo o que eu queria era voltar para casa, mesmo sabendo que passaria o resto das férias de castigo. Na época, tentei pesquisar mais sobre aquela história, mas a internet ainda estava longe de ser o que é hoje. Não consegui encontrar nenhuma informação que confirmasse ou desmentisse a lenda. Anos depois, o acampamento acabou fechando e sempre que volto a pesquisar sobre o caso, nunca encontro absolutamente nada. É fácil dizer que tudo aconteceu apenas na minha cabeça, mas eu sei que não foi isso. Eu nunca fui uma pessoa que se assusta facilmente. Na verdade, essa foi a única vez em toda a minha vida em que senti um medo genuíno. Foi o único acontecimento que realmente não consigo explicar. Já ouvi muitos pisos de madeira rangerem. Até pisos extremamente antigos, mas nenhum deles fazia aqueles estalos de forma tão ritmada, tão metódica, tão real. Sempre tive vontade de voltar até aquele lugar algum dia para ver se a cabana ainda continua de pé. E se ela ainda existir, talvez eu entre novamente. Talvez eu dê outra chance àqueles 10 minutos. Quem sabe talvez desta vez eu consiga permanecer lá durante todo o tempo. De 2015 a 2020, trabalhei na frota particular de uma empresa frigorífica. Existe um manual enorme sobre a operação de um caminhão refrigerado. No entanto, a regra mais importante é que a carga congelada precisa viajar a menos 18 graus Celsius. Para isso existe o termo, que é o motor de refrigeração instalado logo atrás da cabine e que nunca pode ser desligado. Se a temperatura subir apenas 2 ou 3 graus, a carne estraga. Se você chegar ao centro de distribuição nessas condições, a carga inteira é recusada. Para o motorista, isso significa demissão imediata, perda da licença e ainda ter que arcar no lombo com o prejuízo das 20 toneladas de carne. Um único erro é suficiente para acabar com sua carreira. Saímos da planta às 6 da tarde. Precisávamos entregar a carga às 4 da manhã no centro de distribuição de uma grande rede de supermercados. As 3 primeiras horas de viagem transcorreram sem qualquer problema. O trânsito estava tranquilo e o termômetro permanecia firme na temperatura correta, como sempre acontecia. Aquela era apenas minha 5ª viagem naquela rota. Meu companheiro estava dormindo na cama da cabine, exausto pelo cansaço acumulado durante toda a semana. Pelo regulamento, o acompanhante deveria permanecer acordado ao lado do motorista, ajudando a evitar que ele pegasse no sono. Mas ele parecia tão acabado que preferi deixá-lo descansar. À 1 da manhã, em um trecho completamente escuro e deserto da rodovia, olhei para o indicador digital do sistema de refrigeração no painel. O número havia mudado. Passou de menos 18 para menos 17 graus. 2 minutos depois, marcou menos 16. O motor do refrigerador continuava funcionando normalmente. Eu o ouvia ligado, mas aparentemente já não estava resfriando a carga. Parar no acostamento àquela hora da madrugada significava correr o risco de sofrer um assalto ou desperdiçar um tempo precioso tentando encontrar o defeito praticamente às cegas, usando apenas uma lanterna. Resolvi não parar. Pisei fundo no acelerador para alcançar um posto de combustível que ficava cerca de 14 quilômetros à frente. O caminhão começou a vibrar por causa da velocidade. Estiquei o braço para trás e dei um tapa na cama da cabine. "Acorda, loiro!" gritei. "O sistema de refrigeração está falhando. A carne vai estragar."
Ele despertou num salto assustado e a velocidade do caminhão o arremessou contra o banco do passageiro. Não fez nenhuma pergunta, apenas ficou olhando fixamente para o painel, onde a temperatura acabava de subir para menos 15 graus Celsius. O calor do lado de fora parecia estar entrando na carreta. Nós dois começamos a suar de nervoso. O motor do refrigerador continuava ligado, funcionando na potência máxima e fazendo exatamente o mesmo barulho de sempre. Então, o que estava acontecendo? Acelerei ainda mais. Por alguns segundos, rezei para que aquilo fosse apenas um defeito no termômetro. Quem conhece esse tipo de carreta sabe que a temperatura jamais sobe tão rapidamente. Mesmo desligando completamente o sistema de refrigeração, o gelo não desaparece em questão de minutos. A estrutura térmica mantém o frio por muito tempo. Meu desespero aumentou quando o painel marcou menos 3 graus e logo em seguida ultrapassou o zero. Aquilo era impossível. Respirei fundo tentando me acalmar. Nada fazia sentido. O defeito só podia estar no sensor de temperatura, que devia ter enlouquecido. Mesmo assim, continuei acelerando no limite permitido para alcançar o posto. Pouco depois, o marcador saltou para 15 graus. Se aquilo fosse verdade, a carne já estaria praticamente cozinhando lá atrás. Quando o visor subiu para 30, depois 40 e finalmente 60 graus, deixei de me preocupar com o sensor. A essa temperatura, toda a carga já estaria completamente perdida. Mas a verdadeira pergunta era: o que diabos aquele aparelho estava registrando? O loiro levantou do banco do passageiro e encostou o máximo que conseguiu na parede traseira da cabine, exatamente onde a chapa de metal faz divisa com a frente da carreta refrigerada. Colocou as duas mãos sobre a parede. Então se virou para mim, completamente pálido. "Está quente", disse com a voz chegando a falhar. "Essa porcaria está queimando por dentro." Foi nesse instante que ouvimos um rugido. Um rugido assustador vindo do fundo da carreta. Parecia que, em vez de transportarmos 20 toneladas de carne já abatida e embalada, estivéssemos levando bois vivos, espremidos uns contra os outros, berrando desesperadamente lá dentro. O barulho durou apenas alguns segundos, mas foram segundos que pareceram uma eternidade. Daqueles que congelam o sangue. Ao mesmo tempo, o caminhão sofreu um tranco violento. A carreta começou a balançar de um lado para o outro, sacudindo como se dezenas de animais estivessem se debatendo numa tentativa desesperada de escapar. Segurei o volante com toda a força para não perder o controle do caminhão. Então, de repente, tudo parou. O rugido desapareceu. A carreta deixou de balançar. Olhei imediatamente para o painel. O visor marcava novamente menos 18 graus. Exatamente como deveria. Tudo voltou ao silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido. Como se tivéssemos imaginado tudo aquilo. Mas não. Tenho absoluta certeza de que não foi imaginação. O loiro se dobrou no meio da cabine e vomitou no chão. Depois ficou tremendo sem conseguir dizer uma palavra. Eu estava encharcado de suor frio. Minha camisa estava completamente molhada. Durante muitos quilômetros dirigi praticamente no automático, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Só parei quando avistei as luzes do posto de combustível alguns quilômetros à frente. Havia uma viatura rodoviária estacionada ali. Descemos quase tropeçando da cabine e fomos verificar a carreta usando lanternas. As paredes metálicas estavam geladas ao toque. O motor do refrigerador continuava funcionando com o mesmo zumbido de sempre. Os lacres da porta traseira permaneciam intactos. Não existia qualquer sinal de que alguém tivesse aberto o compartimento. Tudo parecia absolutamente normal. Chegamos ao centro de distribuição às 3h30 da manhã. Estacionamos na área de espera enquanto o loiro entregava a documentação na cabine de recebimento. Nós dois permanecíamos calados, observando os funcionários do depósito.
Quando finalmente nos chamaram para a doca, dei marcha a ré lentamente e abri as portas. Uma nuvem de ar gelado escapou da carreta. O inspetor introduziu a sonda metálica entre as caixas, conferiu a temperatura registrada em sua prancheta e autorizou a descarga. As 20 toneladas foram recebidas sem uma única observação. Voltamos ao frigorífico naquela mesma tarde. Conversamos muito pouco durante toda a viagem, e quando falávamos era apenas para tentar encontrar alguma explicação lógica para aquilo que nossos próprios sentidos haviam presenciado. Nenhum de nós sugeriu guardar segredo. Mas também nenhum de nós voltou a tocar no assunto. Se comentássemos aquilo com os outros motoristas, viraríamos motivo de piada. No rádio diriam que estávamos dirigindo bêbados ou sob efeito de drogas. Os meses passaram. No fim daquele ano, a empresa organizou um almoço para todos os funcionários da frota em um salão de festas. Estavam presentes os motoristas, carregadores, o pessoal da administração e os supervisores. Todos conversavam, bebiam cerveja e contavam histórias sobre as rotas mais difíceis da temporada. Os garçons começaram a servir os pratos. Carnes grelhadas, cortes nobres e acompanhamentos. Foi então que percebi que um dos motoristas, um senhor que já trabalhava havia mais de 10 anos na empresa, empurrou discretamente o prato para o lado e pediu ao garçom que deixasse apenas as batatas e o queijo. Outro motorista viu aquilo e começou a zombar dele. "O que foi, seu neto? Ficou com medo da produção da própria empresa?" Seu neto não achou graça. Colocou o garfo sobre a mesa e ficou sério. "Não, eu não como mais carne." Disse isso olhando para o chão. Faz mais ou menos um ano que aconteceu uma coisa comigo na estrada e desde então nunca mais consegui comer carne. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estava viajando de madrugada com a carreta carregada quando o marcador digital do sistema de refrigeração enlouqueceu. A temperatura começou a subir no painel até chegar aos 60 graus. Achei que o sensor tivesse queimado, mas depois a carreta começou a balançar, dando trancos, como se eu estivesse transportando gado vivo chutando as paredes por dentro. Durou só alguns segundos e depois tudo voltou ao normal. Na mesma hora, eu e o loiro nos encaramos. Paramos até de respirar. Seu neto continuou. "E sabem exatamente onde isso aconteceu? Bem em frente ao frigorífico que fica às margens da rodovia. O marcador voltou ao normal assim que deixei o matadouro para trás. Eu e o loiro estávamos com o cu na mão. Nossa expressão mudou completamente. Todos na mesa perceberam. Um dos motoristas olhou para nós dois e perguntou: "Espera aí, isso também aconteceu com vocês?" Olhei para o loiro. Depois olhei para todos os que estavam na mesa. Não fazia mais sentido negar. Sim, aconteceu com a gente alguns meses atrás. Mas nós nem sabíamos que existia um frigorífico naquele trecho da estrada. Naquela noite estava tudo escuro e nossa atenção estava totalmente voltada para a pista. Bom, na verdade, o loiro estava dormindo, mas o fato é que o maldito termômetro marcou a temperatura mais alta que já vimos. Não percebemos onde estávamos. Só depois entendemos que aquilo aconteceu exatamente quando passamos em frente ao matadouro. Começamos a refazer mentalmente a rota, os quilômetros percorridos e os horários da viagem. E não havia mais dúvida. Foi exatamente naquele mesmo lugar. O mesmo trecho da estrada por onde nós havíamos passado naquela noite.